Paz seja convosco, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Falaremos sobre um tema muito importante que se trata do arrependimento. Diz assim a Palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 1, 2. O que é o arrependimento, irmãos? Então o mundo hoje jaz no maligno, né? O mundo é dominado pelo maligno. Os governos mundiais, todos eles têm o intento de destruir o reino de Deus. Todos eles têm o intento de cada vez mais propagar o pecado. É o que nós vemos nos dias atuais hoje. É prostituição, adultério, adoração a outros deuses. Então, após o chamamento por Deus, nós temos o que? O ponto inicial da nossa relação com Ele. Isaías 59, 1, 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Mas Deus quer que todos se arrependam e se tornem seus filhos. 2 Pedro 3,9 diz assim: O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Quer dizer, os homens, mas está demorando muito. Mas desde antigamente falava-se que viria as promessas de Deus e não vieram ainda. Mas é longânimo convosco, não querendo que ninguém se perca. Por que Deus ele faz isso? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham a ser salvos. Todos conheçam a graça maravilhosa dele, né? Que todos venham a se arrepender, igual diz aqui. Senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus espera o arrependimento. O quê? Para que essas pessoas, para que todos nós tenhamos a salvação. Tem muitas denominações aí que pregam convicções totalmente fora da Bíblia. Convicções suas criadas por fundadores, por falsos profetas, que dizem assim: não, aqui só vai ser aqueles que Deus chama, né? Então aquele outro que não veio para cá é porque Deus não chamou. Como assim diz a palavra de Deus aqui, ó? Não querendo que ninguém se perca, ninguém, todos, que ninguém, seja o idólatra, seja o outro pecador. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos tenham conhecimento da salvação, que busquem arrependimento para ser salvo. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Diz a palavra em Atos 2, 36 e 38. Até o impedimento do batismo correto, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, eles inventaram um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um batismo trinitariano, que é um falso Deus. São 3 falsos deuses que foi inventado para impedir que a pessoa tenha um arrependimento verdadeiro. A pessoa tem que ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo após o arrependimento verdadeiro. Ela tem que receber esse batismo em nome do Senhor Jesus nas águas. E a nossa definição de arrependimento, o que seria? O que é? O que eu posso entender por arrependimento? O que é? É incluir uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento é o quê? É levar eu a realmente ter um peso, mudar minha opinião para melhor. Ter um lamento, entrar com uma tristeza e me condenar pelos meus erros, e falar o que? Nossa, lá no passado, lá quando eu errava, eu via que aquilo lá era errado, então eu não posso aceitar aquilo lá que eu fiz, A partir de hoje eu vou andar direito, eu não vou mais fazer aquilo lá, eu vou me afastar do pecado. O que é pecado? Pecado é a transgressão dos 10 mandamentos de Deus. Então, a partir do momento que nós temos reconhecimento profundo dos nossos pecados, que venhamos a ter uma tristeza, nós vamos ter mudança de pensamento e atitudes. Diz lá em 2 Coríntios 7,10: Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Vemos aqui que a tristeza do mundo opera a morte. O que é? Eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela casa. Então nós vemos cada dia mais as pessoas ficando tristes por questões capitalistas. Hoje nós vemos guerra ali na Ucrânia, são todas questões capitalistas.
Mas não, eles querem implantar o comunismo, mas é uma outra questão também de capital, do comunismo dominar, de ter os seus ditadores, de ter sempre ali o rei que manda, né? Eles não reconhecem o Senhor Jesus, não reconhecem Deus, não reconhecem o reino vindouro que virá nessa terra para implantar o reino mundial aqui. Essas falsas religiões pregam um reino mundial do anticristo, sendo que o anticristo já reina, já estão marcados com o sinal da besta já. Então, quando nós nos sentimos tristes, nós vemos o egoísmo que nós temos, como nós somos egoístas, corruptos diante de Deus, né? Somos distantes de Deus, do amor de Deus. Então, quando nós vemos o arrependimento, nós temos que o quê? Nós temos que ter esperança em Deus e buscar a Deus, nos achegarmos mais a Deus, através do quê? E foi igual eu falei, mudanças de sentimento, mudanças de opinião, mudanças de todos os tipos em nossas vidas, mudanças desde as vestes, nosso comportamento, nosso palavreado. Então, no fundamental, o que significa arrependimento? Significa mudança. Então nós vamos abandonar todas aquelas formas antigas de pecados que nós tínhamos ali para trás. E vamos focar nossa vida agora, nossa vida em Deus. Então nós vamos estar focando nossa vida totalmente em Deus. Romanos 5, 8 a 10 diz assim: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quer dizer o que? Agora hoje nós estamos reconciliados com Deus. Estamos juntos de Deus. Se Jesus morreu quando nós éramos pecadores, imagina agora, quando nós já estamos reconciliados com Deus, quando nós estamos juntos com Deus. Nós seremos salvos pela sua vida. Pela vida de Jesus, que Jesus entregou ali na cruz por nós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu estarei no último dia. João 6,44 diz isso. Então, no nosso primeiro relacionamento com Deus, quando existe arrependimento, então o arrependimento, o que ele é? Ele é um milagre. Então nós temos esse presente de Deus, né? Nós recebemos o chamado, quando Deus quer que todos aqueles se arrependam e sejam salvos, né? Aí diz a palavra assim, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quer dizer que é um milagre. Você que está aí ouvindo a palavra de Deus, você que se arrependeu, você que não se arrependeu, você tem a certeza que isso é um milagre. Não é? Se nós não tivéssemos o favor de Deus, se Deus não tivesse pego nós, nos trouxesse até a graça maravilhosa, como que nós poderíamos andar? Como que nós estaríamos? Como que seria andar com nossas próprias pernas, né? Se o mundo tem nos chamado para a esquerda, para a direita e nos tirado do caminho correto. Então, até para entender o que é pecado, nós temos que examinar a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, encher a nossa mente. Diz a palavra, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Atos 11, 18. Arrependei-vos, irmãos. Vamos nos arrepender. Aqueles que têm se arrependido, que têm buscado a verdadeira graça, continue firme do caminho. Aqueles que não se arrependeram, procurem buscar, ler a Bíblia, examinar as Escrituras. Sair do mundo de mentira, porque hoje nós vivemos no mundo de mentira. O servo de Deus, sendo santo, ele tem sofrido a injustiça. E nós vemos na Apocalipse aqueles que estão debaixo do altar, que clamam santos. Senhor, até quando não julgarás a injustiça? Diz a palavra de Deus. Até quando? Então eles clamam por justiça. E nós também, como santos de Deus, desviando do caminho errado, pedindo para Deus guardar, temos que clamar por justiça nessa terra tão sem justiça. A terra vive em injustiça, o mundo jaz no maligno. E 1 Timóteo 2,4 diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus é clara, que não escolheu esse para ser condenado e esse para ser salvo. Não existe isso, irmão. Diz assim a palavra, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos. Muitas denominações, falsas igrejas dizem aí, não, muitas teorias calvinistas, né, aquelas falsas teorias calvinistas que foi um falso profeta, fala assim, não, esse veio porque esse daqui
Deus escolheu. Não, aquele lá Deus escolheu para ser condenado, né? Aí fala, esse daqui tá com espírito de bebedeira. Isso não existe, espírito de bebedeira, não existe isso daí não. A pessoa que vai lá se bebe, se prostitui, a pessoa vai lá e bebe, a pessoa vai lá e prostitui, vira um alcoólatra, é porque ela quer. Ela faz isso daí são o que? Obras da carne, são as obras da carne, né? Então, essa daqui tá sendo salva porque Deus escolheu ele. Esse daqui vai ser condenado, vai virar um alcoólatra porque Deus quis assim. Não, irmãos, isso daí somos nós que escolhemos nosso caminho. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Então todos, Deus quer salvação para todos os homens. Basta se arrepender, buscar o caminho da verdade. Buscar o caminho da verdade. Ser batizado no verdadeiro batismo, que é em nome do Senhor Jesus. Nas águas. Sair fora daquilo que não é bíblico. Sai fora de Babilônia. Sai dela, povo meu, diz a palavra de Deus. Sai fora, buscar a verdade, o caminho, a retidão. Saber que você guarda os mandamentos, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Porque você está aqui pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício que o Filho de Deus, o Messias, fez. O Messias homem, não o Messias Deus, igual essas religiões pregam e não mentem, inventam para que você seja um idólatra, que adore mais de um Deus. Só existe um Deus só, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. O único que enviou seu Filho para a salvação de todos. Coloque isso na cabeça, examine as Escrituras e nós estamos aqui à disposição para ajudar os irmãos no que for necessário, os ouvintes da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, paz seja convosco. Que a graça e a paz de Deus em Cristo Jesus permaneça convosco. Obrigado, Pai, te dá.